Maravilha, maravilha. Bom, boa noite a todos mais uma vez. Hoje nós vamos iniciar falando de estratégia, né? A pauta do meu treinamento é estratégia para multiplicar os seus resultados. O que acontece é que muitas vezes nós temos um grupo muito forte, temos um grupo grande, mas o que será que acontece que a gente não consegue ter o resultado que a gente está querendo ter? Ou seja, às vezes você tem 100, 200 pessoas no seu grupo e tem 2, 3 trabalhando. Por que isso acontece? Por que as coisas não estão dando certo? Então, a partir do momento que você entende o porquê isso não está dando certo, automaticamente você consegue fazer com que isso dê certo. E para isso nós precisamos montar uma estratégia. Tudo na nossa vida é baseado em estratégia. Então, quando nós estamos... imagine o seguinte, se você quer ser um grande profissional, você quer ser, sei lá, um administrador de empresas, um advogado, um médico, o que você tem que fazer? Tem que ter uma estratégia. Primeiramente, você vai lá, faz o primeiro grau, depois você vai para a faculdade, universidade, faz cursos preparatórios, faz MBA, você vai montando a sua escala para você conseguir chegar no ponto que você quer, tá certo? Quando a gente fala de pessoas que vão para o empresariado, que querem se tornar donos do seu próprio negócio, a coisa também não muda, né? Ele monta uma estratégia e através dessa estratégia pode dar certo ou pode dar errado. A estratégia ela pode dar errado? Pode, quando é feita da maneira errada. Então, se você tiver a estratégia certa e aplicar ela corretamente, não tem como dar errado. E o que nós vamos estar passando para você hoje aqui, né, o que eu vou estar ministrando para você hoje aqui, é algo testado, comprovado, e foi algo que realmente fez um grande diferencial na minha vida, que fez um grande diferencial na minha carreira. Tá? Então, a partir do momento que a gente entende, é igual quando você vai tratar uma doença, né? Se você sabe a causa da doença, você sabe qual remédio aplicar. É exatamente a mesma coisa. Tá? Então, a partir deste momento, nós vamos passar a aprender a identificar. Por que as pessoas, muitas, não dão certo? Porque não sabem identificar o problema. Às vezes é esforçado, às vezes tem muita vontade de vencer, tem gana de vencer, no entanto, não consegue vencer. E aí fala assim, poxa, mas por que está dando errado, né? Será que eu pisei na macumba? Será que fizeram um negocinho para mim aí, que o negócio não anda, parece que eu estou amarrado? Não é porque você não consegue enxergar o problema que você tem que enfrentar. E para você, às vezes, você acha que está tudo bem, acha que é normal e não enxerga este problema. Então, a partir do momento que você aprende a analisar a sua equipe, aprende a enxergar o problema, você vai conseguir colocar o remédio no lugar certo e vai conseguir curar essa doença de não crescimento, né? Bruno, eu queria que você preparasse aí o vídeo que eu pedi para você. Você dá uma preparadinha aí. Em alguns momentos a gente pode ter algum barulho aqui que estou perto de uma grande avenida, então não tem jeito. Algum barulhinho pode atrapalhar aí, mas não liguem para isso, tá? O barulho vem e vai, tá? Bruno, por gentileza, você prepara o link para mim, que eu gostaria, antes de eu iniciar, antes de eu estar compartilhando a minha tela, eu gostaria de passar um vídeo. Ele vai dar um gancho para vocês sobre o que eu quero mostrar para vocês, né? Porque quando a gente fala de estratégia, a pessoa tem que se preparar, né? Às vezes a gente sabe onde a gente quer chegar, mas e como chegar? Tá? E às vezes para esse como chegar, você vai ter que passar por algumas coisas, vai ter algum grau de dificuldade, e a partir do momento que você entende isso, fica fácil de você conseguir chegar onde você quer. Você sabe tudo o que tem que saber sobre boxe. Não tem sentido a gente ficar repetindo sempre isso. Para bater nesse cara, você precisa de velocidade. Você não tem isso. E seus joelhos não aguentam o tranco. Então você não pode correr. E você tem artrite no pescoço. E a maioria das suas juntas está calcificada. Então sparring está fora de cogitação. Tive aquele problema. Então nós vamos apelar para aquela boa e velha força bruta. Tem que ter muita força, uma boa guarda. Tem que saber bater para que ele se arrependa a vida toda de ter nascido. Sempre que você acertar um soco nele, ele tem que sentir como se um caminhão tivesse passado por cima dele. Vamos começar logo a bombar esse corpo.
Bom, é isso aí. Olha só, eu fiz questão de passar esse vídeo porque esse vídeo ele demonstra claramente que o uso da estratégia pode fazer um campeão. Tá? Então, no filme, Sylvester Stallone ele ia estar enfrentando um grande oponente. Né? Na verdade, tinha muita coisa superior a ele. A única maneira dele competir e dele ter a possibilidade de ganhar a luta era se ele tivesse uma força bruta e conseguisse acertar o cara para derrubar. Então, quando a gente fala de estratégia, é exatamente isso que a gente tem que fazer, conhecer o nosso oponente. E quando você quer crescer o seu grupo, quando você quer ter sucesso no marketing multinível, você tem que conhecer quais são os seus defeitos, quais são as possibilidades que você tem de não acertar. E aí, em cima disso, você faz o tratamento e aí você consegue chegar exatamente onde você quer. Ok? Vou pedir o seguinte, Bruno, me acompanhe, eu não vou estar olhando o chat agora, nem vou estar olhando o celular. Então, se em algum momento acontecer alguma coisa na transmissão, entra ao vivo para mim, porque eu vou compartilhar a tela, não vou estar vendo também. Tá? Então, aí você entra ao vivo e dá uma chamadinha aí. Ok? Bom, vou compartilhar a tela com vocês para a gente dar o início aí nesse grande treinamento. Vamos lá. Olha só. Vamos falar agora sobre estratégia multiplicadora de resultado. O que eu vou estar passando para você foi exatamente o que eu fiz na minha trajetória em marketing multinível. Tá bom? O importante para a gente ter conhecimento, tomar conhecimento e aplicar essa estratégia é entender um pouco sobre a nossa própria evolução. Né? Se a gente não estiver pronto para evoluir, não vai rolar. Então, primeiramente, você tem que se fazer algumas perguntas. Né? Uma delas é por que nós vivemos? Outra, para que nós vivemos? Muitas vezes a gente vive e não sabe o significado disso. Né? A gente não sabe por que a gente trabalha todos os dias. Né? A gente, na verdade, não sabe o sentido da nossa vida. A gente simplesmente nasce, passa por essa vida, morre e não sabe para que serviu. Né? Tem muita gente que não sabe nem o que está fazendo aqui. Né? Por isso que muitas vezes as pessoas acabam sendo escravizadas. Né? E quando eu falo escravizadas, eu estou falando do escravo moderno. Aquela pessoa que fica presa num sistema porque ela não sabe o que ela veio fazer. Então ela acha que a vida dela é isso, acordar 5, 6 horas da manhã, chegar no trabalho às 8, voltar para casa, sair do trabalho às 6, 7, chegar em casa às 9, 10, dormir, no dia seguinte a mesma coisa, depois a mesma coisa, depois a mesma coisa. O que a gente tem que entender é o seguinte, tá? Se a gente não conseguir entender qual é o sentido da vida, nada vai acontecer. Por isso que é importante você se fazer essas perguntas, porque a revolução ela acontece nas perguntas, tá certo? Então, a partir do momento que você passa a se perguntar, você vai saber exatamente o que vai acontecer na sua vida, porque as respostas elas vêm, tá certo? E a outra pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: você está satisfeito com a sua vida? Do jeito que ela está hoje, né? Você mudaria alguma coisa ou continuaria exatamente do jeito que está? Então, a partir do momento que você passa a responder essas perguntas, você vai passar a ter as respostas. E a partir do momento que você tem as respostas, você passa a evoluir. Tá? Uma coisa é certa. Se a sua vida for uma vida que não tem graça, se for uma vida que não está fazendo sentido, então você realmente tem que fazer uma mudança, tá certo? Agora, se você não tem direito à escolha, se você não tem direito a decidir, Gil, eu escolho, eu decido. Decide? Então, olha só, quando você vai num restaurante, como é que você escolhe o prato que você vai comer? Bom, primeiramente, a escolha do restaurante. Né? Como é que você escolhe o restaurante? Você vai naquele que você pode pagar, ou você escolhe o restaurante de acordo com o que você quer comer? Se você escolhe o restaurante e frequenta o local de acordo com o que você pode pagar, então você não tem direito à escolha. Né? Ou seja, você só vai naquele restaurante porque é o restaurante que você pode pagar. Tá certo? Depois que você chega no restaurante, você decide o que vai comer? Como é que você sabe se você está decidindo?
Porque quando você pega o cardápio, como é que você toma a sua decisão? Você olha lá, do seu lado esquerdo vai estar o prato, do lado direito os preços. Se você olha do lado direito, né, para ver o preço, para escolher o que você vai comer, você também não está decidindo. Tá? E mesmo que você olhe na esquerda e depois vá para a direita para ver se você pode pagar, para ver se é caro, você não está decidindo. Tá? Então, a partir do momento que você começa a entender essa mentalidade, vai mudar tudo na sua vida. Tá? Vai começar a mudar tudo porque você percebe que você está vivendo uma vida que não é uma vida adequada, na verdade não é a vida que você gostaria de ter, mas é uma vida que você se entender essa mentalidade, vai mudar tudo na sua vida. Tá dando eco aí, alguém abriu o microfone e atrapalha aí. Baixa o microfone para mim, por favor. A vida adequada, na verdade, não é a vida que você gostaria de ter, mas é uma vida que você se entender essa mentalidade, vai mudar tudo na sua vida. Tá dando eco. Ok, vamos continuar que agora acho que fechou o microfone. Bom, então o conselho que eu quero dar a você é o seguinte: você precisa acreditar em você. Então, acredite em você. Agora, para mudar, nós vamos iniciar um trabalho estratégico. Né? Então, você vai precisar pagar o preço. Às vezes, o preço é um pouco alto, porque não estamos acostumados ainda. Tá? Mas se você se dedicar ao trabalho da mesma forma que você se identifica ao emprego, porque tem uma diferença entre emprego e trabalho. Né? Emprego é aquilo que você é convocado para desenvolver um determinado serviço e alguém vai falar quanto vale o seu tempo. E aí você ganha por hora, por dia ou por mês. Né? Então isso é um emprego. Quando alguém fala quanto vale o seu tempo, quanto vale o seu dia. Alguém fala o que você pode comer, o que você pode beber, as roupas que você pode usar. Né? Fala até se você pode ter uma esposa ou não. Porque dependendo do emprego que você tem, se você arrumar uma mulher, ela te larga. Porque você não consegue mantê-la. Então, o que nós temos que entender é o seguinte: muitas vezes nós nos dedicamos uma vida inteira no processo que é chamado de emprego. Né? Quando nós temos uma oportunidade, se a gente fizer uma troca, tá certo? Temos que fazer uma troca, sair do emprego e ir para o trabalho. Tá? Quando você se dedica ao trabalho e não ao emprego, as suas possibilidades aumentam. Porque o trabalho, ele pode te rentabilizar 3 vezes mais do que você ganha no emprego, né, e você ainda pode ter 3 vezes mais tempo. Tá? Então, se você se dedicar a um trabalho, da mesma forma que você se identifica ao emprego, aí você consegue ter um grande resultado. Tá certo? Porque você tem mais tempo, você desenvolve o trabalho de acordo com o tempo que você precisa desenvolver, você consegue passar mais tempo com a sua família, consequentemente você tem a sua cabeça mais tranquila para pensar, consequentemente você vai ganhar mais dinheiro. Então, quando você faz essa escolha, né, você começa a mudar os padrões de vida, tá certo? Porque o emprego, ele vai te levar para um único lugar. Chama-se escravidão, tá? Quem tem um emprego é um escravo, só não sabe. Não se ofenda quem tem emprego, tá? Não se ofenda com isso. Eu estou passando para você, depois você vai ver, no final você vai acabar concordando comigo. Por que você é um escravo? Porque você tem um horário para entrar, horário para sair. Não é você quem decide quando vai tirar suas férias, e sim seu patrão. Você pede férias, se ele achar que não deve te dar, ele não vai te dar. Você vai trabalhar aí 35, 40 anos da sua vida, né, e agora já tem uma reforma onde você vai ter que trabalhar até os 70 anos. Aí depois disso, sim, você pode se aposentar para você curtir a vida. Só que o que você vai receber na sua aposentadoria mal dá para pagar o remédio que você está consumindo devido ao trabalho que você fez durante toda a sua jornada aí, né? Estresse, tem pessoas que têm 2, 3 empregos. Então, a partir do momento que você entende essa mudança e você entende que você, quando você tem um emprego, você é um escravo moderno e você faz um esforço para que você mude essa situação na sua vida, aí sim você vai começar a achar um significado de verdade para a sua vida, tá certo? Então, ache um significado para a sua vida e vamos começar a construir o seu futuro na indústria de milionários, chamado marketing multinível. Não importa se o marketing que você vai fazer ou que você faz
se ele é de vendas ou é de consumo, tá certo? Porque, na verdade, o que você vai estar fazendo é iniciando um novo trabalho, uma nova etapa na sua vida e vai começar a entender um pouco sobre essa filosofia de ter liberdade, de poder escolher, de poder curtir mais a sua família. A partir deste momento você passa a ter um grande diferencial, tá certo? Bruno, eu queria ver contigo o seguinte, eu acho que a gente poderia, depois aí, não sei se a gente poderia criar um grupo de WhatsApp ou se você poderia estar disponibilizando aí um formulário para o pessoal preencher, mas eu gostaria muito de estar compartilhando com o pessoal aí, de estar fazendo um sorteio de uma camiseta. Isso é possível fazer? Só para eu saber se a gente consegue fazer isso aí, para a gente ter a galera participando conosco aí, e gostaria de dar essa premiaçãozinha aí. Mas, se for possível... É possível sim, Gil, é possível sim. Daqui a pouco eu vou postar o link aqui no chat. Pode continuar aí a sua apresentação, continuar falando. Eu vou pegar um link aqui, daqui a pouco eu coloco aqui no chat. Ótimo, aí a gente faz o sorteio de uma camiseta aí, né, para o pessoal já começar a sentir o espírito revolucionário dos Rainmakers, tá bom? Pessoas que fazem chover. Vamos lá, continuando aqui, tá? O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, a partir deste momento, a gente começa agora a criar o seu plano estratégico para multiplicar os seus resultados. O que vocês vão ver agora são ação sobre pessoas, tá certo? Quando a gente fala de ação sobre pessoas, estamos falando em uma estratégia muito forte. É como jogar xadrez. Você posiciona as pessoas no lugar certo, usa a estratégia certa e checkmate. Você vence o jogo, tá bom? Então vamos ao trabalho? Olha só, o primeiro passo, tá certo? O primeiro passo que a gente tem que entender quando a gente inicia um trabalho numa empresa de marketing multinível, né, ou se nós, mesmo que a gente já esteja, mesmo que você já esteja fazendo parte de uma grande empresa, comece com o primeiro passo, tá? Então, primeiro, você tem que entender que você não faz parte de uma empresa de vendas ou de um produto inovador, e sim de um programa de sucesso financeiro chamado marketing multinível. Entenda o seguinte, gente, é muito importante vocês entenderem esse primeiro passo para não distorcer o que eu estou falando, tá? Ou seja, o que você tem que entender é que você está mudando a sua mentalidade e que você, a partir deste momento, está iniciando um processo diferenciado, onde você vai fazer parte de um programa de sucesso financeiro chamado marketing multinível. Não importa a empresa que você escolheu, tá? Claro que o que importa é fazer uma boa escolha. Não importa em qual empresa que você está, desde que ela seja uma empresa séria, uma empresa que você avaliou, uma empresa que você viu que realmente é uma empresa tranquila para você desenvolver um trabalho, tá certo? Bom, segundo passo, tá? Um erro que a maioria das pessoas cometem, né, é procurar vendedores, pessoas boas de vendas. A gente tem que parar com isso. Você tem que parar de procurar pessoas que só querem saber de vender. Tá? Você tem que procurar pessoas que querem ser independentes financeiramente e que querem assumir o controle da sua vida. O que isso quer dizer? Você tem que achar pessoas que tenham uma ambição positiva, sabe? É uma pessoa que quer ganhar dinheiro. Gente, ganhar dinheiro não é pecado. Tá? Tudo bem que nós fomos ensinados, que a gente foi criado dentro de um processo de ensino, até de estrutura familiar, onde as pessoas falam que quem tem dinheiro é pessoa que rouba, é pessoa que faz coisa errada, ele tem muito dinheiro porque isso, porque aquilo. Na verdade, não é pecado ganhar dinheiro, tá certo? Então, existe sim várias formas, inúmeras formas de você ganhar dinheiro e de você se enriquecer. Uma delas é o marketing multinível. Então você tem que procurar essas pessoas que têm essa ambição de ter um carro novo, de ter uma casa nova. Gente, olhem no seu círculo de amizade, até no seu círculo familiar, pessoas que já têm toda uma história. Olhe como é que essas pessoas estavam há 30 anos atrás e veja como é que elas estão hoje. Tem pessoas que moravam de aluguel, continuam morando de aluguel. Tem pessoas que não tinham carro, continuam não tendo carro.
Quem tinha um carrinho velhinho, continua tendo um carrinho velhinho. Quem tinha uma casa velhinha, cai nos pedaços, que talvez herdou do pai e da mãe, continua no mesmo lugar. Por quê? Porque essas pessoas não têm capacidade de sonhar, elas não têm vontade de crescer, elas se acostumaram com a vida que elas têm, tá certo? Então você tem que procurar pessoas que têm ambição, pessoas que querem viajar. Gente, é maravilhoso conhecer o mundo. Olha, tem gente que não saiu nem do seu estado ainda, nem do estado que nasceu. Vocês vão conhecer um monte de gente que não saiu nem da cidade que nasceu, tá certo? Por quê? Porque essas pessoas não têm essa ambição. E falam, não, para que eu vou ter um carro zero? Para que eu vou ter... Por que eu vou querer ficar rico? Né? Para que viajar? Né? Eu consigo ir ali no parque público lá, que é de graça, não gasto nada. Então, você tem que procurar pessoas com espírito de vencedor, tá? Pessoas que estão atrás de reconhecimento, pessoas que gostam de desafios, que querem cumprir metas, pessoas que querem superar, pessoas que gostam de desafio, aceitam o desafio e que quer a sua independência financeira. Então você tem que avaliar essa situação na pessoa, tá certo? A partir desse momento que você entendeu o segundo passo, aí a coisa começa a ficar bacana, porque agora você vai para o terceiro passo, tá certo? Então o que você vai fazer? Uma lista com pessoas com o perfil do segundo passo que eu te ensinei agora. Pessoas ambiciosas, que querem ter uma casa bacana, que querem ter um carro bacana, que querem ter, né, independência financeira. Então você faz uma lista com 10 pessoas e vai patrocinar os seus 2 primeiros. Mas selecione as 10 melhores pessoas que têm este perfil e que você queira que trabalhe junto a você. Então você vai colocar essas pessoas na sua rede. Aqui eu estou usando o exemplo binário, tá? Então eu sei que tem muita gente que está assistindo aí a nossa maratona e que às vezes faz parte de uma matriz 5x7, 5x10, 3x7, né, outras é trinário, não importa. Aqui é só um exemplo para você entender, tá? Então estou usando o binário, mas eu poderia estar falando de qualquer outro sistema aqui. Então você patrocina os seus 2 primeiros. Poderia ser os 3 primeiros, os 4 primeiros, os 5 primeiros, tá certo? Automaticamente, quando você faz esse terceiro passo, ele tem que ser bem feito. Por isso que você faz tudo com... imagine que você está construindo a sua casa, tá? O lugar que você quer passar o resto de suas vidas. Então você tem que ir fazendo passo a passo, olhando os detalhes, vendo se está tudo certo, se está de acordo. Então você fez o terceiro passo, né, patrocinou as 2 melhores pessoas que você quer que trabalhe do seu lado, tá certo? Pessoas que têm um perfil empreendedor e que pensam igualzinho a você. Aí você parte para o 4º passo. No 4º passo, você vai ensinar os seus 2 primeiros a selecionar e patrocinar os 2 primeiros downlines dele. Então, o que você está fazendo aí? Imagine que você já colocou os seus 2 primeiros e agora você vai ensinar os 2 primeiros que você colocou a fazer exatamente o que você fez. Aí eles vão fazer o passo a passo que você fez e você vai ensinar isso para eles. Esse treinamento que você está recebendo é o treinamento que você vai duplicar. Tá certo? 5º passo é você ensinar o seu primeiro nível a ensinar o segundo nível a selecionar e patrocinar os 2 primeiros downlines dele. Vejam que a coisa é mais simples do que se parece, só que se você olhar dentro da equipe que você faz parte, dificilmente alguém faz isso, porque isso passa batido, porque as pessoas estão correndo o tempo todo e acabam esquecendo de um pequeno detalhe. E quando você esquece um pequeno detalhe, pode desmoronar todo um projeto. Tá? É um parafuso que você esqueceu de apertar e a máquina vai para o brejo. Tá? Então, nesse 5º passo, olha a importância disso. Você vai ensinar o primeiro nível, que são os 2 primeiros que você colocou, a ensinar. Olha só. Ensinar a ensinar. Tá certo? A partir deste momento, o que você está fazendo? Uma duplicação. Então, neste momento, você começa a duplicar o seu primeiro nível. Tá? A partir deste momento, ele começa a pensar igual a você, começa a fazer as mesmas coisas que você faz. E a partir daí, inicia a duplicação. No 6º passo, né, você vai começar a fazer um trabalho muito bacana. Tá?
é importante que, para você dar início ao sexto passo, você tem que entender que essas pessoas têm que estar andando com você o tempo todo, tá bom? Então você vai colocar essas pessoas no seu carro. Se o seu carro não é um carro bacana, ou se você não tem um carro legal, né, ou se você não tem carro, como eu comecei no marketing multinível, meu carro não dava para estar passeando com meus downlines, então o que você deve fazer? Esses downlines que você já colocou, pode ser que ele tenha um carro. Se ele não tiver, coloque um downline que tem carro. E aí você convida para ir no carro dele, tá certo? Então você passa a fazer o trabalho junto com ele. Bom, para ele vai ser uma honra, porque você vai estar junto com ele e vai estar ensinando ele no passo a passo, tá? Pessoal, quem tiver pergunta, pode fazer a pergunta aí, depois no final eu respondo, tá? E também ó, o Bruno e o Hector vão estar dando suporte aí. Vocês fazendo a pergunta, eles também vão estar respondendo para vocês. No final, se tiver alguma pergunta que for muito direcionada para o meu treinamento aqui, eu respondo, tá bom? Bom, vamos para o sexto passo. O sexto passo é espetacular. Você acompanha o ensinamento e você vai garantir a duplicação no terceiro nível, tá certo? Ou seja, você vai acompanhar o primeiro e o segundo nível, né, onde eles vão estar fazendo essa duplicação no terceiro nível. O terceiro nível vai colocar os dois primeiros, tá bom? Então você tem que acompanhar este ensinamento. Então, a partir do momento que essas pessoas já estão fazendo exatamente o que você duplicou, aí você já está começando a pôr o pé no caminho da sua independência financeira, porque isso vai se multiplicar, né? Vai duplicar você, que vai duplicar várias vezes, tá? Neste processo, você vai junto com a pessoa do seu primeiro nível e a do segundo nível. Aí você vai ensinar as duas pessoas do terceiro nível como selecionar e patrocinar os dois primeiros. Na verdade, você só faz o acompanhamento e vê se o que você ensinou está sendo ensinado corretamente, tá certo? Então você está lá para garantir. E não importa se você já está carregando 5 pessoas no seu carro, tá certo? O calor humano é muito bom, gente. Pode colocar todo mundo dentro do seu carro, pode conversar com o seu downline se você não tiver carro, coloca todo mundo dentro do carro dele. E se não tiver dinheiro no começo desse trabalho, não tem problema, todo mundo para no Habib's aí, come esfirra no McDonald's, come um lanche, conversa, e no momento que estiver ganhando dinheiro já começa a parar na churrascaria e depois cada um tem o seu próprio carro, tá certo? Então esse sexto passo ele é muito importante, tá? Porque aí você está garantindo a sua duplicação, tá? É importante a gente entender que as pessoas, elas são como fogueira, tá? Se a gente separar a lenha, a fogueira se apaga. Imagine que as pessoas são a lenha. Você vai colocando elas todas juntas, você faz uma fogueira, beleza. Se a gente juntar 2 pedaços de lenha, a gente tem uma chama. Se a gente juntar 3 pedaços, a gente tem um fogo. Agora, quando juntamos 4 pedaços, aí sim nós teremos uma fogueira. E aí imagine quando você vai alimentando essa fogueira, o tamanho que essa fogueira fica. Tá? Então, quando a gente entende este processo, quando a gente entende que a gente tem que estar junto, que a gente tem que sentir o calor da equipe, que a gente tem que desenvolver o trabalho junto com a equipe, a gente está entendendo que tem que fazer uma duplicação. A gente entende que é um processo de duplicação. Tá? E ele só acontece se você trabalhar fortemente até o seu terceiro nível. Ou quando o seu primeiro nível não precisa mais de você. Então, a partir deste momento que as pessoas já estão fazendo o trabalho sem precisar de você, a sua duplicação começou. Então, você desceu com os seus 2 primeiros até o terceiro nível e parte para a próxima, tá certo? Se alguém não deu certo, desistiu, parou, vai lá, indica mais um, coloca lá e vai até o terceiro nível com ele. Esse trabalho nunca para, tá? E nós vamos ver à frente a importância de não deixar este trabalho parar. Tá? Como é que a gente faz para que esse trabalho não pare nunca e para que a gente consiga enxergar exatamente o que fazer, onde fazer e quando fazer? Tá? A partir deste momento que a gente entende e começa a enxergar, lembra que eu falei lá no começo do treinamento, que a gente, quando a gente entende o problema, a gente sabe qual é o remédio,
e qual é a aplicação daquele remédio, e aí a gente consegue sanar aquele problema? É exatamente isso que eu vou mostrar para você agora. Tá? Tudo isso que eu estou passando para você, ele está no nosso curso Sem Limites, tá certo? É um curso espetacular que transforma aí um pequeno líder, né, num top líder do marketing multinível, tá certo? É um curso que, quando a pessoa faz este curso, mesmo que ele seja um lobinho, tá? Mesmo que ele seja um lobinho, ele vai ter o olhar de tigre. Ele vai conseguir dominar o seu sistema de trabalho. Ele vai conseguir dominar a sua rede, vai conseguir criar, duplicar. Então, este é um curso espetacular. Depois eu gostaria que o Bruno colocasse aqui o link do curso, para quem quiser se inscrever no curso aí. Tá certo? Porque isso que eu vou mostrar para vocês agora é bem superficial, tá? Mas no curso, mesmo porque a gente não tem muito tempo aqui. Então, no curso, eu explano direitinho como é que funciona essas planilhas, tá? Quando a gente fala de métrica, a gente fala de planilha. Tá? Por quê? Porque a planilha consegue dar a métrica. Muitas vezes a pessoa, quando inicia lá no sistema, que coloca lá os seus 2 primeiros, e aí depois vai montar, vai ensinar as pessoas, como é que ensina? Como é que eu passo adiante? Né? Muitas vezes as palavras ou a maneira que eu sei trabalhar não é duplicável. Como é que a gente torna isso duplicável? Através de uma planilha. Então, o que você tem que fazer? Primeiramente, quando você vai fazer a sua lista de convidados, utilize uma planilha. A planilha é muito simples de operar. Se você não sabe operar uma planilha, não precisa ter medo. Clicou em planilha, abriu a planilha, você vai conseguir fazer exatamente isso que você está vendo na tela aí. Tá? Talvez seja um pouco mais complicadinho para você fazer fórmula, mas também é muito simples. Você vai no YouTube, veja um vídeo de como fazer a soma em uma planilha que você vai ver lá. Tem um monte de informação. Mas ela é muito simples. Então, o que você faz? Você monta a sua lista de convidados. Com a sua lista de convidados montada, o que você vai fazer? Você vai começar a fazer as ligações, você vai entrar em contato com essas pessoas e você vai marcando as pessoas que aceitou o seu convite. Né? Claro que você vai tomar um café, depois tem a chave form, que a gente ensina isso também. Então, dentro do curso do Sem Limites, a gente, além de ensinar todas as particularidades de você vencer dentro da sua equipe, a gente te dá uma assessoria completa. Você pode fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, é um grupo fechado somente para alunos. Temos também um grupo fechado no Facebook, onde a gente responde todas as perguntas. Tem muitas pessoas que falam o seguinte: poxa, mas o meu líder não me dá suporte. Bom, agora não precisa esquentar a cabeça, a gente dá. Tá certo? Fez parte do grupo fechado, fez parte do nosso WhatsApp, aí, do grupo de WhatsApp, você vai ter todas as respostas na hora. E ainda, muitas vezes, várias respostas com diversos pontos de vista, porque muitas vezes todos os autores respondem, e até os alunos que passaram por alguma situação semelhante também acabam ajudando, contribuindo nas respostas. Tá? Então é interessante depois o Bruno colocar o link do curso aí no chat, para quem quiser estar adquirindo o nosso curso. E a gente vai fazer uma super promoção hoje. Tá? Vamos fazer uma super promoção hoje. O nosso curso custa R$ 599, vai sair por R$ 397 hoje até às 11 horas e 59 minutos. Então, quem clicar no link e fazer já a sua aquisição do curso, vai investir apenas R$ 397, tá bom? Bom, voltando para a planilha aqui, é interessante a gente entender que a partir do momento que eu coloco na minha planilha quem aceitou, quem recusou e quem não respondeu, o que acontece? Eu estou começando a ver o resultado. Eu consigo ter a métrica. Eu sei para quem é que eu preciso ligar de novo. Eu não esqueço, porque a planilha faz parte do meu dia a dia. Aí, a partir do momento que eu começo a trabalhar essa planilha, todo dia ela vai crescer. Porque todo dia eu vou lembrar de pessoas novas. Porque eu vou pegar o meu celular, e tem gente que fala o seguinte: ah, não, mas eu já tenho o nome das pessoas no celular. Não funciona. Pegue o nome das pessoas que está no celular, nome, telefone, e-mail, e passe para a planilha. Tá? Assim você vai conseguir fazer um trabalho forte com esses convidados. Tá certo?
Bom, outra coisa também muito bacana é você fazer a sua effective list. Então, uma vez que você fez a sua lista de contatos, uma vez que você já tem aquela lista à mão, você começa a ligar para essas pessoas, marca um café e aí você vai para a APN, vai fazer uma apresentação de negócios para essa pessoa. Então você põe o nome deles numa outra planilha ou aumenta aquela sua planilha. Cresce mais um efetivo para frente. Tá? Aí você começa a ter a efetividade dessas pessoas. Aí você vai marcar aquelas que você fez a APN. Então se você olhar na terceira coluna aí, ó, é a APN. Então você tem o Prospect, né? São as pessoas que você vai estar convidando. Né? São as pessoas que você convidou, que aceitou um encontro com você. Né? Se você olhar a minha lista aí, olha só gente importante, né? Então, imagine que a partir do momento que você coloca essas pessoas para essa outra planilha, você já está fazendo um outro passo do trabalho. Agora você está medindo a sua efetividade. Note que eu tenho Prospect, Contato, APN, que é a apresentação de negócio, quem fechou. Então, quem fecha, eu vou lá e marco, porque eu preciso ter uma métrica, eu preciso ter isso visualmente. Marco quem não fechou e depois eu parto para aquele passo onde eu vou estar fazendo o acompanhamento. Né? Então, aí aquela pessoa que eu fechei, por exemplo, aqui no meu exemplo aqui, Danilo Gentili eu fechei. Então, o que eu faço com o Danilo Gentili? Vou fazer o acompanhamento dele. Aí, fiz o trabalho certinho com ele foi lá e patrocinou 2. Olha só, né, dentro do meu mês ou dentro da minha semana, né, eu tive um resultado devido ao trabalho em equipe, tá bom? Então, esse resultado é direto para mim. Olha só, eu faço uma ação sobre pessoas e o resultado reflete para mim. Então, se você olhar aí, por exemplo, na coluna fechado, eu estou mostrando aqui, nesse exemplo, claro, tem dois que eu fechei. Tá? Então, imagine que você fechou 2, então você conseguiu uma efetividade aí de 33%. Tá com uma proporção boa. Agora, aí quando você olha para a sua equipe lá, aquele que você fez o trabalho, ele também fechou 2. Então, a sua proporção, a sua eficiência já aumentou. Foi para 67%, porque você conseguiu duplicar o resultado. Né? E daqui a pouco, além de duplicar, você vai estar multiplicando. Tá certo? Então, a partir do momento que você passa a usar a planilha, você passa a enxergar detalhes que você não via antes. Tá certo? Aqui é só para você entender, quando você trabalha com ação sobre pessoas, o lucro é muito maior. Por isso que quando eu falei que quando a gente procura pessoas que querem vencer, pessoas que querem ter a sua independência financeira, essas pessoas vão estar contribuindo imensamente, porque elas vão entender que onde é que elas ganham dinheiro? Né? Na ação sobre pessoas, porque quando você faz uma ação sobre pessoas, as vendas vão acontecer. Quando você tem uma pessoa focada na venda, não existe ação sobre pessoas, existe só a venda. E venda direta por venda direta fica onde você estava vendendo outra coisa. Né? A empresa de marketing multinível tem que ter ação sobre pessoas. Se não tiver essa ação sobre pessoas, aí não é marketing multinível. Né? Aí vira um emprego de novo. Tá? Então o que tem que fazer é entender que quanto maior é a sua ação sobre a equipe do seu grupo, maior é o seu resultado. Então se você der uma olhadinha aí, ó, tem aí a lista de convidados na primeira coluna, né, os que foram contatados, os que foram fechados, a proporção de aproveitamento, e aí na coluna F aí você vai ver que tem ganhos diretos e ganhos indiretos. Então imagine que você ganha, aqui claro que é um exemplo, que você ganha R$100 quando você faz uma indicação direta. Nesse exemplo, você indicou 17 pessoas, você fechou 17 pessoas. Então o seu ganho foi de R$1.700. Agora olha quando você faz a ação sobre pessoas. Então imagine que você, olhando lá na planilha, na coluna H, você vai ver que tem ganhos indiretos. Imagine que cada indireto que fecha para você, você ganha só R$10. Muitas vezes na cabeça você fala assim, poxa, mas se eu fechar direto é 100, cara, e o pessoal vai ser só 10, é muito pouco. Mas olha, quando isso acontece em uma quantidade, tá? Por isso que é ação sobre pessoas. Então se você tem lá uma única pessoa do seu grupo que fechou 13 diretos, você ganhou R$130. Não é muito, né? Agora, olha no simulador de pessoas na equipe, logo abaixo, na mesma coluna H. Você vai ver que se você tiver 100 pessoas,
você faturou 13 mil reais. E o trabalho que você desenvolve com 100 pessoas talvez seja menor do que o trabalho de você apresentar e fechar para 17 pessoas. Tá certo? Então, quando você desenvolve a ação sobre pessoas, o seu ganho é muito maior. Imagine a sua rede com 100 pessoas ativas, trabalhando, e você ganhando aí 13 mil reais por mês. E quando chegar a 200? Tem pessoa que tem 5 mil pessoas na rede e não ganha 13 mil. Tá? Por quê? Porque não tem a estratégia certa. Tá? Essa estratégia, você consegue aumentar o seu ganho porque você faz ação sobre pessoas. Uma outra dica bacanérrima aí, muito show de bola, é quando você consegue trabalhar com célula. O que é trabalhar com célula? Tá? Não importa a empresa que você está, tá? Pode ser empresa de venda de produto, pode ser empresa de consumo, não importa. Nós estamos falando de ação sobre pessoas. Então, você cria uma célula. O que é criar essa célula? Então, nesse exemplo aqui, eu estou fazendo o resultado de uma célula. O que é essa célula? Imagine que aquele primeiro e aquele segundo que eu indiquei são duas células. Eles começaram a desenvolver, eu fiz a duplicação, então eu trabalho com eles para eles duplicarem para a equipe deles. Então eles passam a ser uma célula minha. Essa célula eu começo a acompanhar o resultado através de uma planilha. Então se vocês olharem aí na linha 3, tem lá o nome do João, é o meu primeiro. É o primeiro da minha rede, fiz um trabalho com ele, fui até o 3º nível, ele já está com uma equipe bacana. Então eu tenho lá, já da linha 7 à linha 18, eu coloco o nome das pessoas que estão prospectando. A minha rede que está prospectando. Né? Quem está apresentando o plano, ou quem está convidando para uma apresentação. Na linha de baixo, onde está escrito lista gerencial, a partir da linha 19, eu tenho o nome de todas as pessoas da equipe do João. Então eu faço esse trabalho diretamente com ele, ele vai me passando os resultados dele e eu vou planilhando. Então eu consigo saber exatamente que a equipe do João tem 72 ativos. É só vocês olharem lá na coluna J. Então, ele tem lá 72 ativos. Ele tem uma pessoa que está inativo, que desistiu, um total de 73 pessoas na equipe dele. Como é que eu começo a fazer um trabalho forte aí? Porque como agora eu tenho a métrica, fica fácil de eu saber qual é o resultado que eu tenho que ter. Então, qual é a porcentagem que eu vou aceitar mínima de eficiência? Então, se eu colocar lá, um exemplo, 30%, eu sei que a minha capacidade de fechar é de, no mínimo, lá 22 contratos. Tá certo? É, no mínimo, 22 novos distribuidores ou 22 novos downlines dentro da equipe do João. Então, a partir do momento que eu começo a controlar isso, daí eu vejo o fechamento dele, ele me passa as pessoas que ele fechou, quem ele está indo visitar, e eu vou acompanhando. Então, eu sei exatamente quais são as pessoas que não estão participando e qual é o treinamento que elas precisam. A partir deste momento que eu fiz essa identificação, eu começo a promover treinamentos na equipe do João para aumentar o número da eficiência. Então, nesse exemplo aqui, eu coloquei que o João tem 73 pessoas, um inativo e 72 ativos. Só que daí, ele teria que ter um realístico. Realístico é o fechamento, né? Ele teria que fechar 22 novos downlines. Só que ele fechou só 5. A minha eficiência na equipe do João é de 7%. Está baixa. Então, bom, já identifiquei que está baixa. Então, se a minha eficiência está em 7%, você pode acompanhar isso na coluna F, na linha 5. Então, como está baixa a eficiência, eu vou ter que fazer um trabalho na equipe do João. Eu vou chamar o João e falar, João, reúne lá o Guinho, o Zezinho, o Joãozinho, Maria, a Bela Adormecida, a Branca de Neve, reúne todo mundo, porque eu vou precisar dar um treinamento para esse pessoal, está devagar a tua equipe. E aí, junto com o João, você vai na célula dele, vai convocar um treinamento e vai passar um treinamento sobre convite, né, sobre lista, porque as pessoas não estão fazendo a sua lista, não estão convidando, não estão prospectando. Então, a partir deste momento que você tem essas pessoas que você duplicou, trabalhe elas como célula. A partir disso, você começa a ver a duplicação na sua equipe. Ok? Isso a gente aborda muito bem dentro dos treinamentos que a gente dá. Tá? Então, quem faz o curso conosco pode ter esse treinamento diretamente para a sua equipe também. Então, é um negócio muito bacana. Por quê? Porque você vai tirar as dúvidas via WhatsApp. Se você tem alguma dificuldade
montar essa planilha, a gente disponibiliza essa planilha prontinha para você. Você só precisa preencher e você já vai ver os resultados, vai com fórmula pronta, vai com tudo. Né? No terceiro módulo você já tem várias planilhas e tem outras planilhas que eu posso estar disponibilizando para você. Então você vai conseguir fazer um trabalho de multiplicação de resultado a partir do momento que você começa a enxergar onde precisa. Uma outra coisa legal, a partir do momento que você criou esse sistema de célula, é você montar uma lista de eficiência da tua equipe. Né, para apresentações abertas, para quem faz Open, né? Então, como você tem células e você é uma pessoa que está treinando essas células, você pode marcar uma apresentação onde todos vão estar presentes. E aí, através de uma planilha, você vai conseguir controlar e saber quem precisa de ajuda. Porque daí as suas células serão responsáveis por fazer toda a reserva, por passar para você todas as pessoas que vão estar vindo. Então, a partir deste momento que você começa a ter este controle, a coisa fica boa para você. Porque quando você tem este controle, você consegue enxergar o trabalho que você tem que fazer. Tá? Então, nesse exemplo aqui, se vocês olharem aí na coluna I, né, lá embaixo, na linha 25, você vai ver que, com o exemplo que eu coloquei aí, ficou fácil de eu medir a minha eficiência. Então, imagine que essas pessoas são pessoas da sua equipe e que você está com uma eficiência, um realístico de 40%. Ou seja, das pessoas que compareceram na sua Open, né, 40% dos convidados vão fechar. Já foi sinalizado que vai fechar. Que daí é um outro trabalho que você, quando você faz a Open, você tem que fazer. Que isso também a gente ensina no curso Sem Limites. Tá bom? Então, para quem não adquiriu o curso, é importante adquirir este curso hoje até às 11 horas, até às 23 horas e 59 minutos, porque você vai comprar este curso com desconto e você vai aplicar esse curso em toda a sua equipe. Tá? Então você vai conseguir ter uma dinâmica muito maior. Então quando você aplica essa Effective List na sua Open, você começa a medir os resultados. E aí você vai saber que aquelas pessoas que falaram que ia fechar, aí elas têm um prazo para poder fechar, que daí você acompanha isso, a gente ensina isso. Aí você vai ver que só 27% dos convidados fecharam. E aí você vai perguntar o porquê que não fecharam, você vai perguntar caso a caso, e assim você começa a conhecer o perfil das pessoas que estão entrando, que estão vindo para as Opens, vai conhecer o perfil das pessoas que não estão fechando, por que elas não estão fechando, e aí você começa a fazer um trabalho de aplicação de treinamento para uma conquista de resultado. Então, olha, está vindo pessoas com perfil muito baixo, né? Vocês estão convidando errado. Vamos avaliar o perfil dessas pessoas. Daí você começa a avaliar o perfil dos convidados. Eu tenho uma planilha também que você faz algumas perguntas, eu não vou mostrar ela hoje, mas você faz algumas perguntas e você obtém o perfil do convidado através de uma planilha. É espetacular, né? Então você consegue saber se aquela pessoa tem um perfil que vai fechar ou não. Mas às vezes surpreende. Então, quando ela tem um perfil que você já vê que ela não vai fechar, o que você fala para a sua célula? Fala, cara, fala para essa pessoa convidar mais uma pessoa, porque só essa daqui ela vai se frustrar, não vai fechar. Mas deixa ela vir. Tá? Então, a partir desse momento, você começa a trabalhar dentro da sua equipe, começa a entender onde você precisa efetuar alguns pontos de treinamento, e aí você começa a melhorar o seu resultado. Tá bom? Já estamos finalizando. Tá? Então, eu sei que tem muita gente que está, poxa, será que não acaba nunca, né? Mas o resultado para o marketing multinível tinha que ser assim, né? Não pode acabar nunca. Bom, finalizando, né, isso é uma dica importante que muitas vezes a pessoa acaba não se atentando a isso, mas era importante o seguinte, tá, você entender que 95% do seu tempo ele deve ser disponibilizado para você treinar e acompanhar a sua equipe. Gente, isso é estratégia. Tá? Então, se você desenvolver a ação sobre pessoas, a coisa funciona. E a melhor maneira de você desenvolver essa ação é treinando essas pessoas. Tá certo? Então, quando você está com um grupo pequeno, você vai descer até o seu terceiro nível. Tá bom? Até você formar algumas lideranças, alguns cavalos de batalha, que são seus generais que vão fazer um arregaço na sua rede.
que vai trazer gente de tudo quanto é lado e vai, com isso, promover o marketing multinível. E, com certeza, quando você tem um volume muito grande de pessoas, você tem muita gente consumindo o produto ou vendendo o produto. Mas a ação tem que ser ação sobre pessoas. Tá? Então, por isso que 95% do seu tempo deva ser dedicado a treinamento, né, a estratégia com a sua equipe. 2,5% do seu tempo deve ser dedicado aos clientes que compraram o seu produto. Então, você está numa empresa de marketing multinível e está vendendo algum tipo de produto. Tá? 2,5% do seu tempo deve ser dedicado a esses clientes. Se você inverter e você dedicar 95% do seu tempo aos clientes, você está numa empresa de vendas diretas. Você não está fazendo marketing multinível. Tá? Então tem que ser ação sobre pessoas, porque daí você ganha no volume. Aí vai ser muito mais gente consumindo o produto, muito mais gente comprando e vendendo o produto, do que quando você trabalha unicamente nas vendas diretas, que daí você depende do seu resultado. Tá bom? Aí te sobra 2,5% do seu tempo, que esse deve ser dedicado a você plantar novas sementes. Né? Porque mais tarde você vai precisar colher essas sementes. Então, às vezes, a rede, por algum motivo, ela começa a dar uma balançada, e como você está o tempo todo plantando, você pode estar o tempo todo substituindo os seus cavalos de batalha, substituindo, né, os seus generais. Porque muitas vezes você aposta todas as fichas em uma pessoa e em algum momento, por alguma fraqueza, ela pode desistir. Então, por isso que é importante, quando você aprende a distribuir bem o seu tempo e estar sempre pronto para crescer. Tá? O trabalho do marketing multinível ele nunca para. Então, para você ter a independência financeira, no primeiro ponto, você vai fazer o processo de duplicação e aí depois você passa a fazer o processo de treinamento. Tá? Uma coisa que é importante você aprender no marketing multinível, você tem que ter 3 pontos muito fortes. Primeiro é a crença. Tá? Você tem que crer fortemente em algo. Se você não tiver crença, não vai rolar. Tá? Você tem que ter uma crença cega. O que é a crença cega? Você tem que ser inabalável. Você tem que ser uma pessoa que acredita tanto na empresa que você avaliou, que você resolveu entrar, que você resolveu formar a sua equipe, mas você acredita tanto que ninguém consegue te dizer o contrário. Porque foi você que analisou. E às vezes o que não é bom para outras pessoas não quer dizer que não seja bom para você. Então, tem que ter essa crença cega. Tá certo? Outra coisa é a persistência. Gente, só para vocês entenderem um pouquinho, quando eu iniciei profissionalmente no marketing multinível, né, eu levei 90 dias para colocar o meu primeiro. E quando eu falo 90 dias, não é porque eu fiquei 90 dias para apresentar, não. Eu todo dia estava na rua convidando, eu falava com no mínimo 10 pessoas por dia. Eu entendi o negócio, eu queria fazer o negócio, então eu tive muita persistência. Foram 90 dias sem colocar ninguém. Detalhe, trabalhando todos os dias. Tá? Agora, se eu não tivesse tido essa persistência e tivesse desistido no segundo mês, talvez, né, ou antes do final do terceiro mês, talvez eu estaria lá atrás, como eu estava em 2013, ganhando R$800 por mês. Tá? Então, tudo na nossa vida depende da nossa persistência. Quando a gente acredita, a gente tem que persistir. Você tem que persistir até ele dar certo. Tá bom? E outra coisa interessante é que no momento que você tem a crença e a persistência, você vai conseguir chegar ao sucesso. Tá bom? Nesse negócio, os únicos perdedores são os que desistem. Tá? Então, se você tem crença, persistência e desenvolve ação, aí você vai conseguir chegar ao sucesso. Tá? Bom, chegando ao final aí, né, tem aí os meus contatos, né, meu WhatsApp, meu Skype, né, o meu Facebook, então vocês podem estar participando, né, podem estar aí entrando em contato comigo através das redes sociais, e mais uma vez eu enfatizo para vocês a importância de vocês estarem fazendo o curso Sem Limites. Este é um curso de extrema importância que vai conseguir fazer com que você tenha um grande resultado. Porque não adianta a gente falar, eu quero vencer, eu quero chegar lá, mas o que você está fazendo para isso? Qual é a iniciativa que você está tendo para isso? Qual é o trabalho que você está desenvolvendo para isso? Muitas vezes a gente quer algo, mas não faz por merecer.
e nada cai do céu. Tá? Então aquele papo de tipo, Deus vai me ajudar, vai dar isso, vai dar aquilo. Deus já deu o que tinha que te dar. Ele te deu a possibilidade de você ter os mesmos resultados que todo mundo tem. Tá certo? E muitas vezes ele te coloca até numa aprovação maior, porque ele te coloca numa condição financeira inferior às outras pessoas. Mas você tem a mesma capacidade de fazer a mesma riqueza. Tá? O que você tem que entender é que você não pode se contentar com pouco. Você tem que ser uma pessoa que quer muito. Tá? Você tem que querer ter dinheiro, você tem que querer passar mais tempo com a sua família, você tem que querer ter qualidade de vida. A partir do momento que você tem essa percepção e que você quer mudar de vida, aí você vai conseguir desencadear algumas ações que vai fazer você mudar de vida. Porque a partir do momento que você começa a pensar diferente, você se torna uma pessoa diferente. E a partir do momento que você se torna essa pessoa diferente, você vai atingir, né, o seu subconsciente. E o que realiza os seus sonhos é o seu subconsciente. E o seu subconsciente ele trabalha sozinho. Ele não depende de você para trabalhar. Você pode estar dormindo, ele vai estar processando aquilo para você. Tá certo? Ele vai te dar aquilo que você quer. Ele é o seu escravo, ele é o seu gênio. Se você falar para ele assim, me dá um avião, ele vai te dar um avião. Você só tem que saber como pedir este avião. Porque ele não sabe a diferença entre o avião e o Fusca. Né? Para ele é tudo igual. Né? Ele simplesmente vai te dar aquilo que você precisa. E quando você muda a sua mentalidade, você passa a precisar. Tá certo? Então esse é um grande diferencial. Eu tenho certeza absoluta que a partir de agora, vocês vão começar a ver, né, a vida de vocês com outros olhos aí.